Faro? Você está se organizando para isso? Você não vai ter mais funcionários fácil nas fazendas. Como é que você está fazendo para selecionar a sua mão de obra? Você está preparando a sua mão de obra? Qual que é a sua estratégia para a formação de mão de obra para os próximos 5, 10 anos? Você já pensou nisso? Teremos 1,5 bilhões de idosos em 2030. O teu produto é adequado para atender essa população? 1,5 bilhões de pessoas vão diminuir o consumo de carne vermelha. O que você vai fazer? O que a indústria está fazendo? O poder aquisitivo cresce na China, Índia, Brasil e Rússia. Você tem planos para exportar para esses mercados? Você sabe que corte que eles preferem? Quais são as exigências que eles têm para importação? À medida que cresce o poder aquisitivo, a população evolui para outros tipos de alimento. Qual classe de renda você pretende atingir? Qual tipo de alimento pretende produzir? Carne fresca, congelada, cortes? Você vai atender a classe A, classe B, classe C? De que país? De onde? De que região? Como você está planejando o seu negócio? Próximo. Mercado da carne de frango é o que mais cresce. Quantas espécies animais você cria? Você cria só bovinos? Você tem bovinos e leite? Você tem corte e leite? Você tem suíno? Você tem frango na sua propriedade? Se você olhar a concentração da produção e as maiores empresas mundiais, elas não trabalham mais com uma espécie só. Visando o mercado de exportação, visando otimizar a logística, as principais empresas mundiais trabalham com as 3 espécies animais. Essa cor aqui é a parte de aves, o azul é carne bovina e o laranja aqui é carne de porco, carne suína. Então vejam vocês que as principais empresas, as maiores empresas, diversificaram suas atividades. Qual a tua estratégia para o futuro? O que você vai fazer na sua propriedade? Para atender esse aumento de consumo de carne, nós vamos ter que produzir, no mínimo, 350 milhões de toneladas a mais de grãos. 350 milhões só para a produção de carne. Não estou falando em perdas da logística, não estou falando em consumo humano. As áreas de cultura estão cada vez menos disponíveis. Ontem foi mostrado esse slide pelo Pratini, o Brasil é favorecido nisso. Mas uma coisa é certa, para os próximos anos, o aumento da produção não estará relacionado ao aumento da terra ocupada, mas sim pelo aumento da produtividade. A perspectiva, aqui até 2050, particularmente não gosto, volto a repetir, mas no mínimo até 2030, se cresce em produtividade, não em expansão de terra. 77% do aumento, nós estamos diminuindo os recursos naturais e nós vamos ter que utilizá-los melhor com mais eficiência. E o mundo está exigindo que a gente aumente a produtividade. O mundo não aceita mais o sistema de desperdício que nós estamos fazendo em muitas das áreas da nossa produção. Já tem gente pensando em fazer fazenda vertical. Esse, por exemplo, é o chamado Sky Farm, que é um projeto em Toronto, no Canadá, um prédio de 58 andares com 750 mil metros quadrados, que vai poder alimentar 35 mil pessoas por ano. 35 mil pessoas por ano, fazendo um prédio dentro da cidade, agricultura vegetal. Trouxe só como exemplo, só para mostrar como as coisas podem mudar no futuro. A falta de água afetará a produção em diversas partes do mundo. Próximo. A falta de água vai afetar várias partes do mundo, mas não todas. Mas não todas. Vai ter diminuição, mas não todas. E eu nem gosto de falar depois de 2030, porque se você for para o deserto ali, no fim do México, você vai ver várias cidades no meio do deserto que canalizam a água do mar, dessalinizam e usam. E 97% da água do mundo é água salgada. Já tem gente usando isso normalmente nas suas propriedades, na agricultura local e para abastecer cidades. Vai ter grandes mudanças em relação à água, sem dúvida nenhuma. A economia é importante? Sim. Mas essas áreas aqui, meus amigos, essas áreas aqui vão ter problema seríssimo.
o norte da África e essa área da Ásia, a China, a Índia. E o pior, essa área é uma área que a agricultura emprega 58% a 62% da população, e essa agricultura representa 12% a 18% do PIB dessas regiões. São áreas que vão ser seriamente afetadas por falta d'água. A Ásia e a África possuem 36% da água do mundo, mas concentram 75% da população humana. Portanto, vão ter problema. A agricultura usa 2/3 da água doce do mundo, e isso será insustentável no futuro. Uma maior produção por gota d'água é um dos maiores desafios desse século. Essa moça, essa senhora aí, que deve ser da indiana ou daquela área, vejam vocês, ela alimentando a plantinha no sistema de gotejamento. Sem água e terras aráveis, alguns países irão produzir em terras estrangeiras. E nós estamos assistindo isso hoje em dia, com países estrangeiros comprando terras aqui no Brasil. A China é a mais agressiva. De 2006 a 2009, comprou 31 mil quilômetros quadrados de terras. A segunda é a Unidade Árabe, 7,3, Coreia do Sul, Arábia Saudita e Líbia. Como não tem recursos, como tem um problema de água, problema de energia, problema de terra, compra terras em outros lugares, produz e traz para o seu país. Isso está acontecendo hoje, aqui, várias notícias nos nossos jornais, compras pelo estrangeiro. Em relação à energia, os biocombustíveis é um fenômeno mundial irreversível, por preocupações ambientais e segurança energética. Cada país escolheu a sua maneira de buscar o biodiesel, o biocombustível, através do etanol, do biodiesel, da cana-de-açúcar, do milho, etc. E esse trabalho, essa disputa que hoje colabora para o aumento do preço das matérias-primas, parece que tem uma data para terminar. As previsões são essas daqui. De 1975 a 85, a grande matriz energética foi o petróleo, e continua sendo, né? Em 2002 entrou o etanol, já diminuindo a produção de CO2, o biodiesel em 2005, 2006, em 2012 a 2015, espera-se que nós tenhamos a extração do biocombustível através da biomassa líquida, mas o que nós estamos buscando até 2020 e 2030 é extrair essa energia das células, energia celular sem produção de CO2. Aí realmente nós vamos ter uma folga nessa volatilidade dos preços internacionais, que hoje acontece. O uso de grãos para a produção de biocombustíveis contribui para uma maior volatilidade dos preços no mercado. Hoje, infelizmente, o preço do milho praticamente tem uma curva estatística de preço semelhante à curva do petróleo. Então, as fontes de energia estão muito relacionadas. Sobe o preço do petróleo, sobe o preço do milho. Então, passou a ter uma associação entre as fontes de energia e nós, produtores, passamos a ter um produto muito mais caro e uma dificuldade de custo em relação à energia. O aumento da demanda na China e na Índia afetará cada vez, esses são os grandes consumidores. Fórmula explosiva: maior demanda, menos recurso natural, especulador entrando no mercado, aumento nos preços e forte volatilidade nos mercados. Os primeiros sinais foram em 2006, com a chamada Guerra da Tortilha no México, com manifestações fortes contra os Estados Unidos por estarem produzindo etanol através do milho. Os protestos aumentaram em 2008, Egito, Haiti, México, Somália, Moçambique, blá, 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 e começaram a aparecer os primeiros trabalhos. Esse John von Braun mostrou aqui, em 2009, esse gráfico. Aumentou o preço dos alimentos, aumentou a quantidade de protestos e rebeliões dos países. E atualmente, com os preços atingindo o recorde internacional, preço recorde internacional dos alimentos,
nós estamos assistindo a manifestações tão violentas que derrubam o governo, como o da Tunísia e do Egito, e continuam os protestos na Jordânia, Argélia, Marrocos e Iêmen. Então, a guerra que nós sempre falamos que seria por água, por comida, ela já acontece, ela não está acontecendo aqui no Brasil, mas ela já acontece nesses países, e fortemente está derrubando governos. Pergunta: com menos terras, menos água, onde você pretende ampliar a sua produção? Você vai aumentar a terra ou você vai melhorar a produtividade? Você tem recurso natural na sua propriedade? Você produz os seus próprios grãos? Onde pretende comprar? Vai confinar ou vai ficar no sistema extensivo? Qual que faz parte da tua estratégia? Fontes de energia mais caras. Você está desenvolvendo matéria-prima alternativa ou ainda vai ficar consumindo milho e soja para o resto da vida? Qual estratégia tem para a volatilidade de preços do mercado? E para o aumento dos custos de energia? Qual a tua estratégia? Isso vai ser pior. Hoje é o começo do pior. Vai ser daqui para frente, vai ser pior. Como você está se planejando para isso? Produzir melhor e com sustentabilidade. Estamos vivendo uma geração com forte dicotomia social. De um lado, uma sociedade onde os padrões do consumo são afetados pela saúde e bem-estar, uma sociedade que tem fortes requisitos de segurança alimentar, uma sociedade preocupada com o bem-estar dos animais, uma sociedade preocupada como que os animais influenciam o clima do nosso planeta, mas do outro lado, 80% da população mundial, porque daquele lado é 20% só, os outros 80% é uma sociedade preocupada em sobreviver. Uma sociedade que espera de nós um alimento de qualidade a um custo menor, porque ele gasta 1,2 dólares por semana para alimentar 6 pessoas. Uma sociedade onde a disponibilidade é mais importante que a qualidade. Vamos discutir food safety, segurança alimentar, aqui, nesse mercado? Nós estamos evitando de colocar partes por trilhão de um determinado produto que foi detectado por uma super máquina europeia. O que tem nesse mercado aqui, que é praticamente o consumo de 80% da população mundial? Que hipocrisia é essa? Sociedades diferentes priorizam seus objetivos segundo o estágio de desenvolvimento econômico dos seus países. Os países pouco desenvolvidos, eles estão preocupados em estabilidade alimentar e subsistência. E 20% da população mundial em segurança alimentar e meio ambiente. Mas ela dita as normas que são importantes e que nós temos que seguir, porque nós queremos a melhora da qualidade para toda a população mundial. O que a sociedade espera dos produtores de carne nos próximos anos? Que aumentemos a produção para atender a demanda crescente. Então vejam vocês que a carne bovina vai crescer 28,6%, a carne suína 27%, a carne de aves 60%. A população mundial cresce 20%, carnes cresce 40%. Ou seja, a população come mais, vai comer mais. Aumento na produção de carne bovina, que eu acho que é interessante para o caso aqui. Então, o aumento da carne bovina de 65 para 75 milhões, 14%, com o Brasil crescendo 21%, sendo só superado pela Índia, mas também num volume muito menor, e chegando nesse período muito próximo da produção dos Estados Unidos. E esse quadro mostra claramente quem tem carne e quem não tem carne. Azul tem superávit de carne, em vermelho tem deficiência. E olha que a deficiência de carnes está exatamente na área que tem menos água, menos energia, menos terra disponível, e onde as economias estão crescendo 8% ao ano e crescendo mais do que a média mundial em termos de população. Quem não produzir, meus amigos, vai ter que importar. Então, os Estados Unidos continuarão sendo os maiores importadores, seguindo do Japão, México, Comunidade Europeia e Rússia. E quem serão os grandes exportadores? Realmente o Brasil
ele cada vez se destaca mais, se distancia mais. A Austrália é o segundo maior exportador, mas a perspectiva futura não é boa e realmente o Brasil acaba se distanciando dos demais e vai ficar Brasil, Austrália, Estados Unidos. Melhoremos a qualidade da alimentação, essa é uma coisa importante, porque nos últimos 15 anos, desenvolver equipamentos laboratoriais que eram, antes a gente detectava parte por milhão, agora os laboratórios internacionais detectam parte por quatrilhão. Qualquer pentelionésimo que você tiver de qualquer substância, eles vão achar para bloquear o nosso crescimento. Pode ter certeza absoluta. E um dos principais problemas é esse daqui, sulfato de cobre. O sulfato de cobre no Brasil, a maior parte dele é produzido restos de fio, queima o plástico, sobra o cobre e aí faz sulfato de cobre. Pequeno detalhe, a hora que você queima o plástico, você libera dioxina. Portanto, todo o sulfato de cobre feito dessa forma é contaminado com dioxina. E eles vão detectar. Você tem que desencapar a mão ou maquinário, sei lá o quê, para você fazer o sulfato de cobre. Qual a produção animal que colabore com a sustentabilidade? Todo mundo nos acusa. Ninguém está aqui para falar que a produção animal não colabora para o aumento dos problemas climáticos no mundo. Sim, todos os animais e nós também. E nós também expelimos gases. Isso é normal. O que nós temos que fazer, isso sim, é a nossa lição de casa, é melhorar a produtividade. Melhorar a produtividade. Porque se você tiver um boi ganhando 500 gramas, você produz 3 vezes mais CO2 do que se ele estivesse ganhando 1.500 gramas. Então, qualquer produto, qualquer prática que você faça para diminuir, para melhorar o ganho de peso, diminuir o tempo de abate, você está colaborando com o mundo. Bovinocultura brasileira, publicado essa semana pelo Rabobank. Esse é exclusivo para vocês, peguei hoje de manhã, antes de vir para cá. Possibilidade de aumento da produtividade com o uso de suplementos minerais em quilos de carne por hectare. Então, se nós usarmos sal, porque a bovinocultura brasileira está indo para o norte, essas terras não têm a mesma qualidade do que outras terras, e algumas das regiões não têm boa qualidade de terra. Você tem deficiências minerais sérias. E aqui estão as principais oportunidades por estado de melhora de produtividade em quilos de carne por hectare, estado por estado brasileiro, e a média brasileira dá para ir só usando suplementos minerais para suprir as deficiências da terra e dos volumosos, 65% de melhora você pode ter só nessa área. Então vejam vocês que oportunidade incrível nós temos. Terceira reflexão, antes que o Osler bata em mim, ter custo de produção teu custo de produção permite atingir mercados de baixo poder aquisitivo, teu produto é diferenciado e teu sistema de criação respeita os direitos dos animais, etc. e tal. A pergunta que fica é essa daqui. Você, como líder, está preparado para lidar com as mega tendências que afetam a nossa atividade? Leve em consideração algumas coisas. Primeiro, mercado interno. O Brasil é o segundo maior produtor e quarto maior exportador mundial de carne bovina. Portanto, você tem uma propriedade no lugar certo, na hora certa. Você está na atividade certa. Você não está no lugar errado. Você está bem localizado por tudo que você viu nessa apresentação. Temos 205 milhões de cabeças e abatemos 43 milhões por ano. Vejam vocês que oportunidade de melhora nós temos aqui. Uma grande oportunidade de melhora. Exportamos 20% da produção, 75% in natura, 17% industrializada, 8% em miúdos. Será que nós vamos exportar in natura para o resto da vida? Onde está a agregação de valor que a gente tanto fala? Nós vamos continuar mandando para a Alemanha, ele compra, ele industrializa, ele vende lá. Não tem como quebrar isso? É uma oportunidade. O brasileiro come em média 38 quilos de carne bovina por ano, portanto nós temos um mercado muito bom internamente e crescente. Levar em consideração o mercado externo. Esse é o mapa do mundo, como nós sempre aprendemos na geografia, mas reparem que para o futuro ele vai mudar dessa forma aqui. Na verdade, ele muda com a Ásia no meio e não mais a Europa. Porque na Ásia,
vai ter, e tem, 60% da população mundial, consome 40% da produção mundial de carnes, 23% da produção mundial de carne bovina, economia da China e da Índia crescem 8% ao ano, terão 1,2 bilhões de pessoas a mais na classe média em 2030, tem pouca disponibilidade de terra arável, água e energia, e será uma forte tendência a importar alimentos, principalmente frangos e soja. Só mais 2 slides. Leve em consideração a evolução da tua atividade. Mercado interno, mercado externo e a tua atividade. As principais tendências para os próximos 10 anos, numa consulta que eu fiz pela internet, pelo LinkedIn, para pessoas que queriam colaborar, eles apontaram essas 10 tendências mundiais. Consolidação da produção, sexagem de sêmen e inseminação artificial em tempo fixo, como foi mencionado pelos colegas da Schering, marcadores genéticos para acelerar o processo de seleção, melhorar a produtividade e criar mais animais por área é sine qua non, biotecnologia agrícola, melhorar as pastagens para suportar o maior número de animais por hectare, engenharia agrícola, genética, novos planos de prevenção de enfermidades devido ao aumento do número de animais por hectare, traceabilidade molecular dos alimentos, porque hoje já existe esse sistema de pegar um alimento e saber onde ele foi produzido, já dá para saber se o café é produzido na Colômbia, no Brasil, ou em Cuba, ou em qualquer outro lugar, já dá para saber, já tem tecnologia para isso. Vacinação genética, que é a vacinogenômica, evolução. Organismos ruminais transgênicos para reduzir o metano e melhorar o ganho de peso, e o uso de nutracêuticos. Portanto, a minha mensagem final, o que eu posso recomendar para vocês é: eleja as mega tendências que podem afetar o seu negócio. Avalie o impacto que elas vão fazer no teu negócio, selecione as mais importantes. Desenvolve uma estratégia com várias respostas para cada uma delas. Para isso daqui eu vou fazer isso, para essa eu vou fazer aquilo, mas mais do que uma, não fica numa só. Execute a tua estratégia, reveja anualmente e faça as adaptações necessárias. Se precisar rever, porque mudou a tendência, volta e faz o ciclo de novo. É o famoso PDCA, que todo mundo conhece. Muito simples. Eu peço desculpa por ter prolongado por 5 minutos a apresentação, mas eu imaginei que, transmitindo toda a ideia até o final, seria interessante para todos vocês. Como ninguém saiu da sala, muito obrigado. Será que nós, internamente, não temos que começar a pensar como ser mais eficiente logisticamente dentro das nossas empresas? E será que isso, que é justo, eu sou a favor de que a gente, mas eu volto sempre à coisa, nós só seremos ouvidos não porque nós somos bonzinhos, nós só seremos ouvidos se nós somos organizados, estruturados e representativos. Se nós quisermos ainda bancar o Zorro, o herói solitário, olha, não se esqueça de comparecer ao próprio funeral. Osley, eu acho que é papel de uma entidade cobrar do governo as políticas públicas e não fazer as ações. O Scott está coberto de razão quando ele fala que a gente não deve, o produtor não tem que se preocupar com isso. Agora, o produtor vem se preocupando com isso. Nos últimos anos surgiram inúmeras parcerias públicas-privadas com dinheiro do produtor, asfaltando estrada, arrumando ponte. Nós estamos bancando o estudo de viabilidade econômica da hidrovia Telecídios para Tapajós, porque é um negócio que vai interessar ao produtor. Mas quando a gente fala, eu falei na minha apresentação, que o que falta são políticas públicas, a logística é uma situação. A gente não sabe onde o governo quer chegar, a gente não sabe onde o governo quer chegar com essa política irresponsável do BNDES, a gente não sabe onde o governo quer chegar quando fala de problemas estratégicos do setor. Por exemplo, só no estado de Mato Grosso hoje, existe aproximadamente 9 milhões de hectares de pasto degradado. Todo mundo fala que o produtor tem que vir aqui e aumentar a índice de produtividade. Agora, o governo tinha que fornecer o embasamento para isso. Hoje não existe assistência técnica no Brasil, não existe financiamento público. O valor aqui mencionado foi 38, que era a necessidade, 38 bilhões, e que tinha sido disponibilizado 2, né? Tá. Esse é o programa ABC. Esse é o ABC que até agora não emprestaram um centavo dos 2.
Não, um centavo. Foi aprovado. Você quer que eles aprovem ali, deem o dinheiro? Agora, eu vou te dar um exemplo, quando a gente fala, eu não sei onde o governo quer chegar. Para se recuperar toda essa pastagem, uma das coisas que nós precisamos é de calcário. E aí entra a logística. Você paga R$ 35,00 na tonelada de calcário, perto de Cuiabá, em Nobres. Para você levar esse calcário até Alta Floresta, você gasta mais 80. Você está pagando mais do que o dobro da tonelada só de frete. Aí a curiosidade. A 50 quilômetros de Alta Floresta tem uma das maiores reservas de calcário do Brasil. Sabe o que o governo federal fez lá? Reserva indígena. 100 mil hectares, para atender 50 índios. É um negócio que não dá para entender aonde eles querem chegar. O dia que ele vai me explicar, não, nós fizemos isso por conta disso, aí tudo bem, a gente vai entender. Mas não tem coisas que não dá para entender. O grande problema do Brasil, de toda essa cadeia, o Camardelli está aqui, o relacionamento pecuarista e frigorífico sempre foi terrível, mas já foi muito pior, muito pior. A gente conversa, argumenta, discute, porque a gente enxerga uma cadeia. Enquanto a gente não sentar, pecuarista, frigorífico, varejo, insumo, pesquisa nessa cadeia, a gente vai continuar tendo problema. Porque se a gente depender do governo fazer alguma coisa, estamos mortos. Se ele parasse de atrapalhar, já era um negocião que ele fazia. Puta do negócio que ele poderia fazer. Ela seria a maior contribuição que o governo federal poderia dar para o setor da cadeia da pecuária de corte do Brasil, era parar de atrapalhar. Olha, eu identifiquei agora aqui, além do público, mais 3 silenciosos. Um tentou falar e nós, democraticamente, determinamos, depois de uma ampla consulta às bases, de que ele não ia falar a menos que fosse aquilo que nós queríamos. Eu acabei de voltar da Venezuela, onde fiz um curso de educação democrática. A perguntinha que eu teria aqui, e agora essa pergunta tem endereço. Essa pergunta é para ti, essa pergunta é para ti e essa pergunta é para o Luciano. Será que nós não somos demais tribais na cadeia da pecuária bovina? E é isso que tem impedido melhor capacidade de organização e, como decorrência, maior representatividade e força política? Explica melhor tribal, no teu conceito. Tribal. O que é o conceito de tribal? O conceito de tribal é aquele negócio, eu só vejo o meu lado. Se atender a minha fazenda, o meu município, o meu estado, depende do tamanho da sua tribo. Começa com o CPF do indivíduo e ele vai progredindo. O CPF, o partido político, aonde ele tem a base eleitoral dele. Em suma e resumo, é aquele negócio de colocar o interesse pessoal antes do interesse da coletividade. Aquela visão que é a visão que atrasa esse país, que é a visão da lei de Gerson. Onde é que ela é a vantagem? Sem dúvida, isso é acho que faz parte da nossa cultura, Osler. Será que podemos acordar? A minha opinião, faz parte da nossa cultura, né? Eu tive o privilégio de morar 6 anos nos Estados Unidos e lá você não encontra uma clínica, é difícil encontrar uma clínica veterinária que o veterinário trabalha solo, né? Geralmente ele tem 3, 4 parceiros, é comum encontrar clínicas veterinárias de 15, 20, 25, que, como você falou, vão para a caça juntos, né? Trabalham juntos. A gente teve o exemplo aqui da prova também, um exemplo diferente, né? É um caso que só sai da regra em geral. O pecuarista brasileiro também ele é isolado, trabalha isolado. Os médicos veterinários também, a maioria, trabalham no campo solo, né? Por conta própria. Não tem um parceiro ou outro para cobrir o fim de semana e tal. Nós somos, sim, eu concordo contigo, nós somos tribais. Gerard, o pessoal do supermercado... Você não é assim, né? Você tem um time, né? Você montou um time. É tribal? Eu vejo que o brasileiro ele é um pouco, vamos usar o outro termo, um pouco individualista, mas eu acho que, para responder 2 perguntas, aproveitar o gancho ao mesmo tempo, até para falar um pouco ainda da concentração, os pecuaristas eles estão se profissionalizando muito, mas na maioria do país ele ainda é muito cabeça dura. Vou dar um exemplo para você. E por que isso reflete na concentração? Gaúcho, ele gosta muito de trabalhar na qualidade de carne. Hoje... Pera lá. Hoje no Rio Grande do Sul... Você segura e eu encho de porrada, tá? Hoje no Rio Grande do Sul, toda a carne
vendida na loja do Carrefour é proveniente das fazendas cadastradas através de um frigorífico pequeno. E todo dia na porta do Carrefour no Rio Grande do Sul é solicitada uma reunião de uma das duas grandes redes de frigorífico. E através do trabalho a gente faz isso com o pequeno. Mas o que eu sinto uma dificuldade? É investir em agregação de valor,